Boa noite. Presidente Dilma vem ao estado, entrega casas populares e promete retomada das obras do aeroporto de Vitória. Dilma também garantiu a duplicação de 51 quilômetros da BR-262 a partir de outubro. Justiça manda de volta para a cadeia jovem que ficou em liberdade depois de ter confessado o assassinato da ex-namorada em Vila Velha. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado apresentam relatório sobre contas do governo. E ainda, Domingos Martins já vive o clima do Festival de Inverno e restaurantes preparam cardápio especial para receber os turistas. O Hora News Espírito Santo começa agora. Em sua segunda visita relâmpago ao estado em quase 4 anos de governo, a presidente Dilma Rousseff entregou 496 casas populares em Jabaeté, Vila Velha, e anunciou obras de infraestrutura para a Grande Vitória. A presidente anunciou ainda o edital de licitação do aeroporto da capital, obra que está parada desde 2008. A presidente estava sendo aguardada por centenas de pessoas. Com um forte aparato de segurança, Dilma Rousseff chegou às 10 horas da manhã ao conjunto habitacional de Jabaeté, região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. A presidente veio entregar 496 apartamentos que vão servir de moradia para cerca de 2.000 pessoas, beneficiárias do programa federal Minha Casa Minha Vida. Logo que chegou, recepcionada pelo governador Renato Casagrande, a presidente visitou um apartamento com uma das famílias beneficiadas. Também veio ao Espírito Santo o ministro das Cidades, Gilberto Ock. Na solenidade, as chaves foram entregues a 5 famílias chefiadas por mulheres, como a maioria das contempladas. Além da entrega de moradia, e nessa visita ao estado, Dilma Rousseff anunciou investimentos há muito tempo aguardados pelos capixabas, como o investimento na mobilidade urbana da Grande Vitória e na construção dos corredores exclusivos para ônibus. O ministro Ock aqui assinou um conjunto de obras de mobilidade para Vila Velha e para o município de Serra, para aqui e para o município de Serra, no valor de 119 milhões. E explicou para vocês que em Vila Velha é a construção, a sinalização de 2 binários, num total de 7,7 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus. E encerra a implantação de corredor exclusivo de ônibus entre os terminais Laranjeiras e Jacaraí. Amanhã publica no Diário Oficial a duplicação de 51 quilômetros da BR-262, entre Viana e o distrito de Vitor Hugo. Nós esperamos dar início dessa obra no início de outubro. Além disso, nós acabamos de assinar a ordem de serviço para ampliação do cais de Atalaia no Porto de Vitória. Lá nós investiremos 140 milhões de recursos federais. E também a abertura do processo de licitação para a reforma e ampliação do aeroporto de Vitória. O governo federal tomou uma decisão. Vamos parar com essa espera, vamos parar com essa tentativa de todo dia, nós todos lá no TCU, argumentar daqui, argumentar dali, e empurrar de lá. E o que nós vamos fazer? Nós publicamos hoje no Diário Oficial o edital de licitação. Novo edital de licitação. É melhor, a gente começa tudo outra vez, vai ficar claro que o preço agora vai sair maior, vai sair, mas é da vida. Não conseguimos resolver o problema todos nós juntos. Eu digo para vocês, não teve um líder do Espírito Santo que não tentou com a gente. Há que reconhecer essa disposição para esse combate, mas nós não conseguimos. Então nós fizemos publicamos o edital, vamos licitar, vamos construir um novo terminal de passageiros, vamos construir um novo sistema de pista e de pátio.
Pois é, e para falar mais sobre a visita de Dilma ao Estado e o pacote de obras e a nova licitação do aeroporto, eu converso agora com Vera Ferraz, a nossa comentarista em política. Boa noite, Vera. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos assistem. Vera, na verdade, a gente pode dizer que o governo do Estado, que a presidente está em débito, está em dívida com os capixabas? Está sim, Adriana. E a prova maior disso é a obra do aeroporto de Vitória, que está parada há anos e desde 2008 ficou aí com processo de licitação pendente. A Dilma veio anunciar essa obra e outras obras estruturantes que também estão se arrastando aí no Estado. A duplicação da BR-262, a reforma, a dragagem dentro do Porto de Vitória. E o que a gente vê com isso é que ela veio fazer esse anúncio há poucos dias do início da campanha eleitoral. E a Dilma é candidata à reeleição. Ela veio atendendo a convites de lideranças do PT capixaba, que estão de olho e estão até preocupados com o processo eleitoral. Que tentam aí essa aproximação. Exatamente. Que o governo fique mais próximo do Estado. Exatamente. É uma tentativa de amenizar as críticas que o governo federal vai sofrer durante o processo eleitoral. Isso é claro, né? Ela anunciou esses investimentos, mas como a gente já viu no passado, vários anúncios foram feitos e as obras não andaram. Então, há essa preocupação sim, Adriana. Em quase 4 anos de governo, né, Vera? Essa é a segunda visita da presidente ao Estado. Se a gente for analisar, é muito pouco. Perto de outros estados, por exemplo, como São Paulo, Minas, outros estados do Sudeste. Infelizmente, o que se fala é que a Dilma não dá muito espaço para a gente, porque ela perdeu, ela foi derrotada aqui nas eleições de 2010. Pelo menos a oposição fala isso, né? Esse descaso com o Estado. Ela está em débito, sim, né? E essa visita relâmpago aconteceu há poucos meses atrás. Ela veio aqui em dezembro anunciar investimentos, né? Por conta das enchentes, das chuvas que aconteceram em dezembro. Ela veio aqui no dia 24, sobrevoou o Espírito Santo, as áreas mais atingidas, mas boa parte do pacote de investimento, dos 80 milhões que ela anunciou em investimento para a reconstrução das cidades atingidas, não chegou. Esse dinheiro não foi liberado. Eu conversei com o presidente da Associação dos Municípios Capixabas, o Dalton Perim, que me disse que desses 80 milhões prometidos para a reconstrução dessas cidades, somente cerca de 15%, foram liberados. 15% é muito pouco, perto de tudo que o Estado precisa? Exatamente. Perto do tamanho da tragédia que foi, né, Vera? Exatamente. A gente continua mostrando matérias, né, ao longo desse período de famílias que estão em dificuldades por conta disso, né, por causa das enchentes. Então, assim, dos 80 milhões prometidos, somente cerca de 15% terem sido liberados é muito pouco. O Dalton Perim, ele me disse assim, ele culpou a burocracia, mas também disse que faltou sensibilidade ao governo federal em liberar esses recursos. Agora, não é só o Espírito Santo que a presidente tem visitado não, né, Vera? Ela tem percorrido bastante aí o país. Verdade. Ela está de olho aí nas eleições, é fato. Como você disse, daqui a 4 dias começa oficialmente, não é isso? Daqui a 4 dias começa oficialmente a campanha eleitoral, que é no domingo, né? E Dilma candidata à reeleição. Mas nos últimos meses, algumas pesquisas eleitorais têm mostrado a queda de popularidade de Dilma. Diante disso, ela turbinou as viagens aos vários estados. Então, é uma estratégia para amenizar esse desgaste. E nessas visitas, essas viagens, ela tem anunciado investimentos. É uma estratégia. Os petistas capixabas sabem que ela está em débito com o Estado. Então, eles tentam aí trazer Dilma antes, é uma estratégia para tentar amenizar as críticas que ela vai sofrer e ela vai vir ainda no período de campanha, pelo menos é o que os petistas dizem. Você acredita nisso, que ela volta ao Estado? Ela volta ao Estado, mas o troco dos capixabas, Adriana, pode ser dado nas urnas. E há uma preocupação dos petistas com isso, sem sombra de dúvida. Tá certo, Vera, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, e ainda nesta edição você vai ver que a presidente Dilma também participou da formatura de 1.200 alunos do curso Pronatec. A reclamação é grande. Quem passa pelas calçadas de Vitória se queixa dos buracos e da má conservação. Andar por elas é correr risco constante de acidentes. Não é difícil circular pelas ruas da capital para encontrar esse tipo de situação. Calçadas irregulares. São buracos e rachaduras para tudo quanto é lado. Até bueiro tem no meio do caminho. E o desafio de quem passa por ela. Diariamente, eu moro aqui no bairro próximo, a gente depara com alguém com dificuldade de locomoção aqui
na calçada, né? Inclusive, né, a parte do deficiente, criança, pode se acidentar, isso aí é bem complicado. É um risco para a gente. Quando estacionam todos os carros aqui mais ao final, nós não temos como passar, nós temos que passar disputando lugar com os carros na rua. Olha só o desafio que as pessoas enfrentam para passar por ela. O jeito é desviar para não correr o risco de cair. Infelizmente, as nossas calçadas cidadãs de Vitória não existem. A única coisa que existe é buraco, raiz de árvore, obra iniciada e não terminada, fica tudo pelas metades e a gente tem que andar se desviando. Nesse outro local, na Enseada do Suá, o pedestre enfrenta uma calçada estreita e ainda tem que desviar das várias árvores no meio do caminho. Não só as árvores, né? Mas também os buracos, só a quantidade de buracos na calçada. E espaço muito pouco. Aí você tem que desviar de buracos, tem que desviar das árvores, porque o espaço é menor. Então é muito complicado. O projeto Calçada Cidadã existe em Vitória desde 2011 pelo Código de Posturas da capital. De lá para cá já foram feitas várias mudanças, mas ainda tem muito que se fazer. O que se vê mesmo pelas ruas da capital são situações como essa aqui, ó, calçadas completamente problemáticas e oferece grandes riscos para quem passa por aqui. A calçada cidadã é essa, com marcação no meio e em rampas de acessibilidade. E é de responsabilidade do dono do imóvel. Tem que ser incluída sempre que for construir ou reformar. O município ele tem a obrigação de fiscalizar a construção e manutenção dessas calçadas. Agora é importante frisar que a obrigação da manutenção e construção é do proprietário e não do município. O município faz é dar toda a orientação. A nossa fiscalização não atua no sentido apenas de oprimir e de exigir. A pessoa que quer fazer uma obra em calçada, ela pode procurar o município destaca um técnico até lá e gratuitamente dá toda a orientação necessária para que ele faça a obra. Mas, pelo jeito, a situação continua ruim. O palpite para melhorar? Que a prefeitura tome providências, né? Que eles exijam que seja feita a calçada cidadã, porque isso aqui não é modelo nem exemplo de calçada cidadã. Isso é uma vergonha para a gente. Pois é, a Prefeitura informou que a administração é responsável por executar e manter em bom estado as calçadas em orlas, praças, canteiros centrais de avenidas. O plano diretor urbano também determina que todos os novos empreendimentos aprovados na cidade sejam construídos nos moldes da calçada cidadã. A seguir, volta para a cadeia o jovem que confessou ter matado a ex-namorada Bárbara Richardelli em março deste ano. O Hora News volta já.